Fala focado, beleza, galera? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Nós vamos começar agora mais uma correção de simulado agora, preparando vocês para o concurso da Unirio, concurso aí super esperado e a melhor preparação para o concurso da Unirio só pode ser aqui no Focado no Edital. Então não vamos perder tempo, vamos direto para a questão número 1 e questão número 1 de língua portuguesa, obviamente. Minha matéria, a matéria mais amada do Brasil. É, gente? Vocês gostam de língua portuguesa? Vamos então para cima dela. Questão número 1, questãozinha de acentuação. Todas as palavras estão acentuadas corretamente em letra A, âmbito, mantê-lo-ia. Da, lei, bênção, europeia, forma, item. Bom, vamos lá. Primeira questão. Âmbito, palavra proparoxítona, bem acentuada, toda a palavra proparoxítona deve ser acentuada. E aí vem mantê-lo-ia. O que acontece, galera? Mantê-lo-ia é um caso de mesóclise. O que acontece? Eu tenho o verbo manteria, verbos em que ocorre mesóclise somente no futuro do presente e no futuro do pretérito. Nesse caso, manteria, futuro do pretérito. Você vai separar o verbo original da desinência, né? Manteria, eu tenho aí o pronome lo é o pronome oblíquo o, referente a ele, que vai acontecer o seguinte: sempre que eu tiver verbos terminados em R, S ou Z, e unir a eles os pronomes o, a, os e as, o que acontece? Essas terminações caem, saem do verbo, e os pronomes o, a, os, as viram lo, lá, los e lais. O que acontece? Manter é o verbo original. Aí eu coloco o pronome o dentro do verbo, o, e aí coloco a terminação, ia. Como o verbo manter acaba em R, o que acontece? O R cai e o vira o. Então vira manter, lo, ia. Qual o detalhe aí? Manter essa forma verbal é um oxítono terminado em E. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens, obrigatoriamente são acentuados. Lembrando que oxítonas, palavras que têm a última sílaba tônica, manter, tem que ser acentuado agora. De onde é que saiu esse acento no ia, gente? Não tem nenhum motivo para ter esse acento no ia, então está equivocada. A acentuação da segunda palavra não é a nossa resposta número 1. B, da é perfeitamente acentuado, uma vez que é monossílabo tônico. Os monossílabos tônicos, lembrando, monossílabo, uma única sílaba, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Lei foi um dos verbos, uma das palavras que sofreu alteração na nova ortografia. Na verdade, o acordo ortográfico de 2010, nem novo é mais, né? Já tem bastante tempo. Quando eu tenho dois eis e dois ois, na verdade, lei, vem, dem, vou, enjoo, vou, já falei vou, né? Então, esses e os repetidos perderam o acento, era acentuada a primeira vogal, deixou de ser acentuado. E além disso, a palavra bênção é uma palavra paroxítona terminada em ão, tem que ser acentuada. Então nós temos dois equívocos na letra B, não é a nossa resposta. Letra C, europeia, galera, europeia, assim como geleia, assembleia, colmeia, joia, jiboia. Quando eu tiver os ditongos abertos, volta, já dei até spoiler. Ei, e, oi. Ei e oi, né, ditongos abertos, tônicos, eles serão acentuados se estiverem na última sílaba. Então vamos lá. Troféu, anéis e herói são palavras acentuadas. Agora, se você perceber, ó, heróico não é. Por quê? Porque para ser acentuado, esse ditongo aberto tônico tem que estar na última sílaba. E heróico está na penúltima. Então, da mesma forma, europeia, europeia, está
está na penúltima sílaba, então europeia deixou de ser acentuado, assim como eu falei, assembleia, colmeia, plateia, assim vai. A palavra forma, esse acento aí para diferenciar da palavra forma, esse acento ele é facultativo, tá, galera? Ele se tornou facultativo a partir do novo acordo ortográfico, então tá correto. Agora, item não tem por que ter esse acento, não existe palavra paroxítona terminada em EM, não. Tem terminada em M, por exemplo. Hífen é acentuado, item não. Providências, paroxítona terminada em ditongo. Previdência, paroxítona terminada em ditongo. E mídia, paroxítona terminada em ditongo. Todas essas palavras são acentuadas corretamente, como é pedido no enunciado. Gabarito da questão número 1, letra D de dado. Veículo é um proparoxítono, corretamente. Intuito, não é intuito, não, gente, é intuito, né? Não é acentuado. E enjoos, assim como na letra B eu falei do lei, enjoos também perdeu o acento. Beleza? Então, realmente, confirmando o nosso gabarito, letra D de dado é o gabarito da questão número 1. Beleza, galera? Vamos à questão número 2, ela diz o seguinte: o censo evidenciou a consolidação da interiorização do país, cuja nova geografia aponta risco de redução da complexidade econômica justamente pela eficiência das commodities extrativistas exportadoras, incapazes, entretanto, de impulsionar o mercado de trabalho metropolinizado e envelhecido. A palavra cuja trata-se de um pronome? Bom, galera, essa é uma questão bem tranquila, porque ele até, legal isso aí, ele gera a dúvida, porque entre as alternativas, eu só tenho dois tipos de pronome, relativo e possessivo. O cuja é um pronome relativo, tira B, tira D, que traz consigo a ideia de posse. Sim, toda vez que eu usar o cujo, ele necessariamente tem que estabelecer entre dois termos uma relação de posse. Vamos como eu falo, da interioração do país, cuja nova geografia, gente, essa nova geografia é desse país. A nova geografia desse país. O cuja, na verdade, cujo, que varia, cujo, cuja, cujos, cujas, ele é, assim como todo pronome relativo, ele se refere a um termo anterior. Quando ele fala relativo que substitui a palavra país, é porque dentro da oração da qual ele faz parte, ele assumiu o papel do termo a que ele se refere na oração anterior. Todo pronome relativo se refere a um termo anterior, porque ele assume o papel desse mesmo termo dentro da oração da qual ele faz parte. Então você fala assim, ó, os alunos que estudaram foram bem na prova, tá? Não vou escrever tudo não, só botar essa oração. A oração que estudaram caracteriza o termo alunos. Esse que se refere a alunos. Porque na oração que eu acabei de botar entre colchetes, a oração é os alunos estudaram. Aí quando eu uno as orações, esse que é o pronome relativo que assumiu o papel de os alunos dentro da oração entre colchetes. Então, todo pronome relativo assume o papel de um termo e ele mantém conexão com esse mesmo termo da oração anterior. Ficou claro nisso? Isso? Então, primeira coisa, todo pronome cuja é um pronome relativo. Estabelece relação de posse entre dois termos. Isso não quer dizer que ele é possessivo, ele é relativo. E assim como todo pronome relativo, ele se refere ao termo anterior. Então, ele se refere a país. Por isso que o gabarito da questão número 2 é letra A. Todo pronome. Agora, se você perceber, veja, país é um termo masculino. Veja que o cuja está no feminino singular, porque ele, mesmo se referindo ao termo anterior, a concordância do pronome cujo vai de acordo com o termo seguinte. Veja que nova geografia é um termo feminino. Veja, de novo, todo pronome relativo, cujo, aliás, qualquer pronome relativo sempre se retoma um termo anterior, se refere a um termo anterior. Porém, os pronomes cujo, cuja, cujos, cujas, vai concordar com o termo posterior. Por isso que uma das regras do cujo é, não se pode colocar um artigo depois do cujo, porque ele já é variável para concordar com o termo seguinte. Beleza? Então, resposta da questão número 2, vamos conferir? Letra A, relativo, que substitui a palavra país. Beleza? Gabarito da questão número 2, letra A.
Vamos à questão número 3. Ela diz o seguinte: mas a morte tanto pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Nesse trecho, os elementos destacados veiculam o valor semântico de, amores, valor semântico de conectivo. Se tem um assunto que cai hoje em qualquer prova de português de qualquer banca que se preze, é valor semântico de conectivo, e não vai ser diferente no seu concurso da Unirio. Amores, aí é o tanto que, na verdade, o conectivo, veja, mas a morte tanto pediu, esse que introduz a segunda oração, que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Percebeu que o fato da morte ter pedido tanto fez com que Deus acabasse concordando em deixá-la partir? Um fato gerou outro. Nesse caso, pela interpretação, pelo valor semântico, se um fato gerou outro, a gente está estabelecendo uma relação de causa e consequência. Beleza? Como eu tenho um termo numa oração e um termo no outro, e aí Rian diz respeito a qual? Galera, o que acontece? Aí a banca trabalhou da seguinte maneira: a relação dos dois está conectando a primeira à segunda. Então, nesse caso, é a segunda oração que possui conectivo que, até porque o tanto é um termo intensificador, é um advérbio de intensidade que intensifica o verbo pedir. Foi o quanto a morte pediu. Amores, conhece a regra do tesão? Calma, gente, não pensa besteira, não. A regra do tesão diz o seguinte: sempre que eu tiver o que, conectivo que, introduzindo uma oração, e na oração anterior tiver um termo intensificador com a letra T, tão, tal, tanto ou tanta, tamanho ou tamanha. Ele fez o trabalho com tamanha dedicação, com tanta dedicação, com tal dedicação, que estabelece uma relação de causa e consequência, sendo que a oração introduzida pelo que traz a ideia de consequência. Esse que, o tanto, é o advérbio de intensidade do verbo pedir. O que é uma conjunção subordinativa consecutiva, por trazer consigo a ideia de consequência. Gabarito da questão número 3, a letra D de dado. Beleza? Vamos à questão número 4. A número 4 é uma questão interessante, porque pode gerar uma dor de cabeça na hora de você analisar. Veja só, o SBT está empenhado em buscar reverter a queda de audiência histórica em 2024. No trecho acima, o sintagma que exerce a função de complemento nominal é o seguinte. Bom, olha, o que acontece? Quando a gente fala em complemento nominal, esse termo gera uma certa dor de cabeça, porque muita gente confunde com objeto indireto. Por quê? Assim como objeto indireto, todo complemento nominal é um termo preposicionado. Só que, galera, objeto é complemento de verbo. Complemento nominal é complemento, como o próprio nome diz, de um termo nominal. Só que a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é complemento nominal completa nome, e nome é substantivo. Porém, quando a gente fala em complemento nominal, são termos nominais. Complemento nominal pode completar 3 termos: substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Veja que nessa frase eu tenho o adjetivo empenhado e eu tenho o substantivo queda. Beleza? Só que tem um detalhe: queda é um substantivo abstrato, porque é derivado do verbo quedar, cair, né? Cair, que gera queda. Queda só por quê? Substantivo abstrato é aquele que depende de algo ou de alguém para existir. Então, queda depende da ação de alguém cair. Quedar, né? Queda de audiência. Só que tem um detalhe. A gramática diz que quando está relacionado a um substantivo abstrato, o termo, para ser complemento nominal, tem que ser paciente, ou seja, tem que sofrer ação. Gente, se a queda de audiência é ela que cai. Ela que pratica a ação de cair. Ah, Ria, mas aí queda de audiência, ela logo é derrubar. Não. Ela cai. A audiência cai. É a queda dela. Ela cai, então ela pratica ação. Quando o termo preposicionado relacionado ao substantivo abstrato for agente, o nome disso é adjunto adnominal. Beleza? Queda de audiência histórica em 2024. Nesse caso, esse termo introduzido pela preposição é um adjunto adnominal. Agora, o SBT está empenhado. Galera, quem está empenhado em alguma coisa. Veja que o termo em buscar, reverter a queda, isso tudo que
está relacionado ao adjetivo empenhado é o complemento desse adjetivo. Quem está empenhado em alguma coisa. Então, em busca... Vou até buscar uma outra cor de caneta. Aqui. Em buscar reverter a queda de audiência histórica em 2024. É o termo que completa o adjetivo empenhado. Por isso que, nesse caso, o gabarito da questão número 4, letra B de bola, por completar corretamente o adjetivo empenhado. Lembrando que todo complemento nominal é um termo preposicionado que completa substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Ah, Ria, mas essa regra aí também não tem que ver se ele é agente ou paciente? Não. A regra do agente e do paciente é só para substantivo abstrato, beleza? Quanto a adjetivo e a advérbio, não precisa essa regra do agente e do paciente, beleza? Então vamos confirmar. Gabarito da questão número 4. Realmente, B de bola, beleza, galera? Vamos para a número 5. A número 5 diz o seguinte: devemos nossa existência e nossa evolução às estrelas e à observação do céu. Nessa frase é a crase. Vamos lá. Ele faz várias observações sobre as ocorrências de crase. Galera, vamos analisar a frase para depois a gente analisar as afirmativas. Devemos nossa existência, nossa evolução às estrelas e à observação do céu. Galera, nesse caso, vejam, quem deve a alguma coisa a alguém. O verbo dever é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede dois complementos. O que nós devemos? Nossa existência e nossa evolução. Isso é o que a gente chama de objeto direto, complemento do verbo sem a preposição. Deve alguma coisa a alguém. Veja que ele deve às estrelas e à observação do céu. Esses dois termos em que ocorre a crase, na verdade, a crase, para a ocorrência de crase, um termo necessário, um termo fundamental, é a preposição. Não ocorre crase sem preposição. Veja que esse a é do verbo dever, dever alguma coisa a alguém. Quando ele se une ao artigo às estrelas, ocorre a crase, perfeitamente. Da mesma forma que eu tenho a preposição do verbo dever, veja que ele deve às duas, às estrelas e à observação do céu. Quando esse a preposição ainda do verbo dever se une ao artigo de observação, também ocorre. Então, a ocorrência, as duas ocorrências de crase na frase são devido ao complemento do verbo dever. O verbo dever tem dois complementos. Um sem preposição, nossa existência e nossa evolução, e o outro com preposição, as estrelas e a observação. O primeiro objeto direto, o segundo objeto indireto. Vamos analisar as alternativas? A. No segundo caso, foi empregada inadequadamente. Não, foi perfeitinha. Fusão da preposição a do verbo dever, mais o artigo a de observação. B. Em ambos os casos foi empregada por o termo anterior, evolução, regir a preposição a. Não, quem rege a preposição é o verbo dever. Não é evolução. Na verdade, não é a evolução que pede a preposição, mas sim o verbo dever. C. Em as estrelas, apresenta-se envolvida na complementação indireta do verbo dever. Sim. Nos dois casos, as estrelas e observação, mas ele mencionou em as estrelas, apresenta-se envolvida a complementação indireta. O que é complementação indireta, galera? É outra forma de você chamar o objeto indireto. O objeto, complemento de verbo, indireta com preposição do verbo dever. Afinal, quem deve alguma coisa a alguém. Gabarito da questão número 5 é a letra C. Vamos analisar as outras alternativas. D. Em ambos os casos foi empregada inadequadamente. Não, os dois estão corretos. Em ambos os casos fica-se presença dos nomes que antecedem. Não, galera. Nos dois casos eu tenho preposição do verbo dever, que nesse caso eu devo a dois seres, nesse caso as estrelas, e a observação do céu, na verdade a seres inanimados, que são as estrelas, e a uma ação, que é a observação do céu. Por isso que, com certeza, gabarito da questão número 5 é letra C de casa. Beleza, galera? E aí, curtiu a correção? Galera, vejam só que esse é apenas o primeiro passo do processo de correção, de preparação para esse concurso tão esperado que é o concurso da Unirio. Vocês sabem que aqui no Focado Digital a gente tem tudo para o concurso da Unirio, tudo. A gente tem apostila, a gente tem curso teórico completo, a gente tem curso de questões, esse curso de questões faz um sucesso, porque nós somos bem assertivos, somos bem focados no edital, né? E agora nós vamos ter uma sequência de aulões nas manhãs do próximo
no próximo domingo. E aí, o que você vai fazer nesse próximo domingo? Tá de bobeira? Por que você não vem com a gente e começa já a estudar, a se preparar? O edital já está aí na boca para sair, ó. Se você quer passar nesse concurso, você precisa estudar, e nada melhor do que estudar com a gente do Focado no Edital, beleza? Galera, olha só, uma coisa importante. Os aulões vão ser bem baratinhos, valor simbólico, coisa bem light, e a minha aula vai ser agora, no dia 14/7, próximo domingo. Então, o que você vai fazer? Acesse o site do Focado, faça a sua inscrição. Vamos trabalhar com muitas dicas e muitas questões. O mais importante é você se preparar focado no edital. E se tem uma coisa que a gente faz, é isso muito bem. São anos e anos trabalhando e aprovando muita gente, beleza? Ó, as 5 primeiras questões de simulado foram minhas. E agora vem o Igor para trazer. Ó, galera, lembrando, tá aqui, ó. Aulões do concurso do Unirio, primeira aula é minha, beleza? Logo depois, legislação, tá aí toda a agenda dos aulões do Focado no Digital. Fundamental vocês se informarem, ó, já agenda cada um desses aulões. Vai começar comigo, domingo agora, beleza? E agora, nosso querido Igor vai corrigir as 5 próximas questões de legislação, beleza? Vamos estudar! Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Focado. Eu sou o professor Igor Daltro, de Legislação, Direito Administrativo, e vou dar continuidade à correção do nosso simulado. Então, temos na tela aí a questão de número 6. Eu vou sair da tela para não atrapalhar a nossa leitura. Vamos lá. Marcelo, servidor público federal estável, aposentou-se por invalidez. Meses depois, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Traduzindo, o que aconteceu com Marcelo é que ele se aposentou em razão de uma condição física ou psicológica que impossibilitou, incapacitou ele, tornou ele inválido para o trabalho. Muito embora a Lei 8.112 continue utilizando a expressão aposentadoria por invalidez, a reforma da Previdência de 2019 ela alterou o nome para aposentadoria por incapacidade. Ficou mais suave o nome, mas é essencialmente a mesma coisa. E aí depois, um servidor aposentado por invalidez ou incapacidade permanente, ele é chamado pela administração, vez ou outra, para ser submetido a uma junta médica, onde a administração avalia ele e pode, por exemplo, chegar à conclusão de que, oh meu Deus, o servidor está curado. Então, o servidor curado é aquele que, então, não faz mais sentido que continue aposentado. Porque foi exatamente o que a questão falou ali. A junta médica oficial declarou insubsistentes motivos da aposentadoria, ou seja, não mais existem os motivos da aposentadoria do servidor. Aí continua. Consoante a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, o retorno de Marcelo à atividade por meio de provimento de cargo público derivado por reingresso, se dará pela, e aí essa questão, ela é muito simples, porque ela nem dificultou a nossa vida a partir do nome correto, com informações erradas em 2 alternativas, ou até mais. Ela utilizou, na verdade, 4 alternativas com 4 nomes diferentes, onde, se você tivesse conhecimento básico de que a reversão é o retorno do servidor aposentado, você já matava a questão e é, portanto, ali o nosso gabarito, a alternativa C de casa. Lembrando, a alternativa A diz reintegração, que se dará no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação. E no caso de cargo extinto, Marcelo ficará em disponibilidade. De fato, na reintegração, isso acontece. Porém, a reintegração não é o retorno do servidor aposentado, é o retorno do servidor demitido. Na alternativa B, diz que ocorrerá a recondução. No mesmo cargo de origem e encontrando-se provido, Marcelo será aproveitado em outro. Também está correto o que está escrito na B, só não guarda conexão com o enunciado, porque a recondução não é o retorno do servidor aposentado. A recondução é o retorno do servidor em razão de uma reprovação no estágio probatório
ou de uma reintegração no cargo que ele ocupava. Se ele for estável, em ambos os casos, ele tem direito de ser reconduzido ao cargo de origem, ou aproveitado em outro compatível, ou posto em disponibilidade. A C, que é o nosso gabarito, está correta. Nesse caso, ocorre a reversão, que se fará no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação. E, encontrando-se provido, Marcelo exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Eu já vou explicar isso. Deixa eu só analisar a D e eu explico a C. Readaptação. Já está errado, porque readaptação é o provimento do servidor em outro cargo compatível de acordo com a sua limitação. Então, o cara não está inapto ao trabalho. Ele tem condições de trabalhar. Porém, ele não tem condições de trabalhar mais naquele cargo dele, porque ele não consegue mais desempenhar as atribuições do cargo. E aí, continuando a D. Readaptação, que se realizará em cargo de atribuições afins ao cargo originário de Marcelo. Respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Perfeito. Essa definição que está aí é a definição de cargo compatível. A ideia é muito simples. Se o cara ocupa um cargo de nível médio, ele tem que ir para outro nível médio. Se ele ocupa um nível superior, tem que ir para outro nível superior. Se ele ganha X, ele tem que continuar ganhando na casa de X. Se ele é da área de enfermagem, ele não pode ser, por exemplo, readaptado na área da contabilidade, porque as atribuições não são afins, tá certo? E agora eu volto aqui à tela para explicar a vocês a alternativa B. Aliás, C, perdão, que é o gabarito. O que acontece? Quando ocorre a reversão neste caso, ele volta no cargo dele ou no resultante da transformação. Digamos que você está fazendo um concurso para assistente em administração. E aí, você foi aposentado por invalidez. Há uma reformulação do serviço, o assistente de administração passa a se chamar agora auxiliar de administração. Quando ele volta, não existe mais o cargo de assistente de administração, mas o auxiliar em administração, no meu exemplo, é o resultante da transformação. Então ele vai para o resultante da transformação. Agora, se o cargo estiver ocupado, ele atua como excedente. Quem é o excedente? Excedente é o terceiro peito, a quinta roda, a vela do cinema. Ou seja, está sobrando, meu amigo. Existem 10 cargos, 10 mesas, 10 cadeiras, 10 computadores, 10 canetas, 10 espaços no armário para guardar a mochila, e ele é o 11º. Aí você vai falar assim, não é possível. Mas então ele não vai trabalhar, professor? Vai. Ele vai ter todos os direitos e deveres de um servidor. Eu costumo dizer que o excedente é tipo aquele casal que mora junto há 20 anos, mas nunca assinou o documento de casamento. Aquilo ali é uma união estável, equivalente a um casamento com comunhão parcial de bens. Só falta o documento assinado. O que eu estou querendo te dizer? O excedente ele vai trabalhar normalmente, ganhar normalmente, ter todos os direitos e deveres do servidor, mas ele só não vai ter a formalidade, ele não vai ser o titular do cargo. Aí você diz assim, mas como que um cara, ele então tem o cargo, ele está trabalhando, tem mesa e cadeira disponível, mas todos os 10 cargos estão ocupados. Galera, mesa e cadeira sempre vai ter no serviço público. Por quê? Sempre tem alguém de férias, sempre tem alguém de licença, sempre tem alguém cedido a outro órgão ou entidade. São situações onde o cara não está sentado na mesa, mas o cargo continua sendo dele. Quando a pessoa está de férias, o cargo é dela. Quando a pessoa está de licença, o cargo é dela. Quando a pessoa está cedido a outro órgão ou entidade, o cargo é dela. Então ninguém vai ocupar o cargo dele, mas pode sentar na mesa para trabalhar. Entendeu? Por que mesmo não tendo cargo disponível, vai ter espaço para trabalho? E aí é onde entra o excedente. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos agora para a nossa questão de número 7. Ainda sobre a Lei 8.112, que diz o seguinte. Dar-se-á, mediante pedido do servidor público efetivo ou de ofício, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Trata-se de hipótese D. Vamos lá, pessoal. Quando que o servidor, por exemplo, ele pode pedir alguma coisa, mas que também pode ocorrer de ofício porque ele não atendeu as condições do estágio probatório, ou pode também acontecer porque ele tomou posse e não entrou em exercício dentro do prazo. Vamos fazer de trás para frente? Ela começa meio estranha. Faz de trás para frente. Quando o servidor tomou posse e não entrou em exercício nos 15 dias, que é o prazo do exercício, o que acontece com o servidor? Ele é exonerado. Lembrando que, se o servidor foi nomeado e não tomou posse em 30 dias, a nomeação torna-se sem efeito. E a administração vai nomear o próximo da lista de classificados no concurso.
Mas, uma vez tomada a posse, ocorreu investidura, ele já é servidor, não entrou em exercício tanto do prazo, exonerado. O que acontece com o servidor que é reprovado no estágio probatório? Exonerado. Se estável, até pode ter direito à recondução, mas exonerado. E o que ele pode pedir também? Exoneração. Então, galera, o gabarito é a alternativa B de bola. A demissão não ocorre nesses casos, ninguém pede demissão. Quando você pede para sair, não é demissão, é exoneração. A readaptação está ligada a uma situação de condição de saúde do servidor que impede ele desempenhar as atribuições do cargo dele, mas não impede o trabalho, ele é provido em outro cargo. A ascensão, desde 1997, considerada inconstitucional pela STF e também expressamente retirada da Lei 8.112, não vou nem perder meu tempo. E a remoção é o deslocamento do servidor. É, por exemplo, um funcionário do focado que está trabalhando em determinado local, mas tem um outro polo de atendimento do focado, ele é deslocado para cá. Não é dada baixa na carteira e ele é recontratado. Não, simplesmente ele continua com a carteira assinada, ele faz a mesma coisa que ele já fazia, só que em outro local. Mesma coisa você, servidor. Está num polo da Universidade Federal, trabalhando, fazendo X, agora vai fazer X em outro polo da universidade, em outro campus. Tá certo? Beleza, galera? Então, 7B de bola. Vamos agora à questão de número 8, mudando a lei. Vamos falar da Lei 9784 de 99. Quanto à Lei 9784 de 1999, para fins relacionados ao processo administrativo, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta é chamada de... E aí, pessoal? Falou ali de unidade integrante. Bom, a gente pode eliminar as alternativas de D e E. Fundação pública e agência reguladora. Não existe a definição disso na Lei de Processo Administrativo. Logo no início da Lei de Processo Administrativo, salvo engano, no artigo 1º, parágrafo 2º, ou parágrafo 1º, me recordo agora, tenho quase certeza que é o 2º, há 3 incisos. A definição de órgão público, de entidade pública e de autoridade pública, que são as alternativas A, B e C. Entidade pública e órgão público você já aprende lá no direito administrativo como um todo. Quando você estuda organização administrativa, administração direta, indireta, aprende as entidades da administração direta, os órgãos da administração direta. Você aprende que entidade é pessoa jurídica e órgão não é pessoa jurídica. É apenas uma parte integrante da estrutura da administração. Então, galera, a alternativa B de bola é o nosso gabarito. Este é o conceito de órgão público. Por quê? O professor não pode ser de autoridade? Aliás, eu vi até errado. Eu achei que A, B e C tinha autoridade, mas não tem. C, D e E não tem definição na Lei 9784. Existe, obviamente, uma definição de autarquia, de fundação, de agência reguladora, mas todas elas passam, assim como a alternativa A, por serem pessoas jurídicas. Seja autarquia, seja fundação pública, seja agência reguladora e, obviamente, a entidade são todas pessoas jurídicas. O enunciado falou o quê? Unidade de atuação integrante da administração direta e indireta. É órgão público. Por quê? É um organismo, uma unidade dentro de uma pessoa. Tá certo? Então, gabarito, alternativa B. Lembrando que lá na Lei de Processo Administrativo, o conceito de autoridade administrativa é um agente público com poder de decisão. Aquele agente público que vai ter o poder de decidir algo no processo administrativo é a autoridade. Então, nem toda gente é autoridade. Tá bom, pessoal? Maravilha? Vamos agora à questão de número 9. Envolvendo improbidade administrativa. Ah, olha, essa questão aí foi da última prova. Atenção, porque tem observação a ser feita. Um agente público foi condenado por praticar ato de improbidade administrativa caracterizado por enriquecimento ilícito. Nos termos da Lei 8429 de 1992 e suas alterações, uma das sanções previstas nesta condenação consiste na suspensão dos direitos políticos por um período de quantos anos? E aí, pessoal, vem as alternativas. Na época, o gabarito era a alternativa D, 8 a 10 anos. Porém, contudo, entretanto, todavia, however... Galera, hoje, na verdade, nós temos essa questão como uma questão a ser anulada.
porque a lei de improbidade foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230, do final de 2021, que alterou o artigo 12 e previu que aquele que praticar ato de improbidade na sua modalidade de enriquecimento ilícito pode ter os seus direitos políticos suspensos por até 14 anos. Não há o mínimo, só fala em até 14 anos. Antigamente era de 8 a 10 anos, agora é até 14 anos. Então, hoje essa questão ela é anulada. Do jeito que está aí, ela é anulada. Na verdade, se ela cair na sua prova, ela vai ter uma alternativa de até 14 anos, com certeza. Mas hoje ela seria anulada desse jeito aí, porque não tem resposta. Ok, pessoal? Lembrando que na época o gabarito de fato estava correto de 8 a 10 anos. Maravilha, pessoal? Mais uma questão sobre improbidade com mais uma observação a ser feita. Eu não acho que essa questão mude o gabarito ou seja anulada, mas houve uma pequena alteração aí que a gente tem que pontuar. Diz o seguinte: um servidor público, ao tomar posse no cargo, apresentou sua declaração de bens. Além da declaração anual, a Lei 8.429/1992 e suas alterações determina que o servidor deve apresentar declaração anual, aliás, declaração atualizada, quando? Vamos lá. O servidor tomou posse e apresentou declaração de bens. Aí, além de anualmente ter que atualizar, ele em algum momento, que é um momento derradeiro, ele vai ter que apresentar nova declaração. Qual é o momento? É o momento que ele sai do serviço público, o momento que ele deixar o cargo dele, que ele deixar de exercer o mandato, que ele deixar o cargo, o emprego, a função pública. No momento que ele se descompatibilizar, sair, ele tem que apresentar uma declaração. Pois bem, anteriormente, a lei de improbidade falava em declaração anual de bens que constitui o seu patrimônio. Hoje, a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429/92, com as alterações da lei 14.230 de 2021, ela prevê não mais a declaração de bens que constituem seu patrimônio, mas sim, ela está escrita, declaração de imposto de renda. Então, ao ingressar no serviço público, você vai apresentar a sua última declaração de imposto de renda. Todo ano, quando apresentar a sua declaração anual de imposto de renda, vai remeter ao poder público esta atualização do seu quadro de patrimônio, de renda, de bens, de direitos, enfim. E, ao sair do serviço público, no momento que sai, vai apresentar também a sua declaração de imposto de renda. Tá certo, pessoal? Ah, mas peraí, o cara saiu, é a mesma. Beleza, ele apresenta então a mesma. Ele tem que apresentar no momento que deixar o serviço público. Eu repito, o gabarito em si não altera, mas a lei, o enunciado não condiz mais com o que a lei fala, porque a lei não fala mais em apresentar a declaração de bens, fala em apresentar a declaração de imposto de renda. Beleza, pessoal? Então, acho que fica aqui o comentário. Se caísse assim na sua prova, você marcaria D e aquele negócio. Acerta a questão e depois a gente discute. Você é jogador de futebol no tempo de VAR. A bola veio, tá quicando na pequena área. Você acha que está impedido? Bota para dentro do gol, depois o VAR anula. Então, faz o seu. Acerta a questão e se ela tiver que ser anulada pelo enunciado, ela vai ser depois. Mas se ela não for, você ganha um ponto. Beleza, pessoal? Finalizamos o nosso simulado. Eu espero, obviamente, que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês e contribuindo um pouquinho com o aprendizado e, obviamente, a aprovação de vocês que está por vir. Galera, eu queria também saber de vocês o seguinte, vou dar uma olhada aqui nos comentários. Como é que vocês foram? Coloca aí pra gente. Dessas 10 questões, quantas vocês acertaram? Qual te apresentou maior dificuldade? Aliás, divide aqui. Diz quantas você acertou de português e quantas que você acertou de legislação, de direito administrativo. Eu quero te ouvir. Obviamente, também peço a vocês aqui que nos dê aquela força, que curta aqui o nosso vídeo. Ele ajuda, obviamente, o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e reproduzir, sugerir ele para mais pessoas. E claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal aqui do Focado. Mas ó, o mais importante desse momento final da aula é isso aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, aulão Unirio. No dia 21/7, atenção, no dia
21/7, eu, professor Igor Daltro, estarei com vocês num aulão para o concurso da Unirio. Várias legislações, vários conteúdos da nossa matéria, muitas dicas, muitas questões. Cara, é realmente muito bom. Para você que não conhece o trabalho do Focado, está conhecendo agora, pesquisa aí para você ver. Tem alguns aulões aí para você assistir, você vai ver que é de qualidade. E eu tô te convocando para esse aulão. Tá bom, pessoal? É só acessar o site do Focado e se inscrever no aulão. Todas as informações complementares estão lá de maneira bem clara para vocês. Qualquer dúvida, faça contato com a nossa equipe. Beleza, galera? Um beijo no coração de vocês. Foi um prazer enorme e até a próxima. Tchau, tchau.